Olá a todos e bem-vindos ao 8º episódio do Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Para fazer o rescaldo das meias finais do Mundial, tenho hoje comigo o treinador Miguel Santos, atualmente no Famalicão. Olá Miguel, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Vamos falar sobre o Austrália e Inglaterra e o Espanha-Suécia. Então vamos a isso. Vamos embora. Exatamente. Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Começamos então pelo Espanha 2, Suécia 1. Espanha garantiu a qualificação para a final com uma vitória sobre as suecas, que já tinham eliminado dois favoritos, como os Estados Unidos e o Japão. Salma Paralluelo abriu o marcador aos 81 minutos. Rebecca Blomqvist empatou aos 88 e depois, mesmo em cima dos 90, aos 89, Olga Carmona deu a vitória à Espanha com um grande remate de fora da área, em que também se pode dizer que a guarda-redes da Suécia, Zecira Musovic, não terá ficado inteiramente bem na fotografia. De qualquer forma, Sim. A Suécia ia com a lição bem estudada para a Espanha. A pressão em cima das defesas e das guarda-redes. Também, mal a bola passasse da linha de meio campo, elas saltavam em cima das espanholas. As espanholas conseguiram, a certa altura, contornar isso mais ou menos, apesar de que, lá está, só aos 81 minutos é que o marcador foi estreado. Qual é a análise que tu fazes deste jogo? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite e espero que todos os ouvintes da Renascença gostem deste programa e desta edição onde vamos andar aqui a debater um bocadinho sobre as meias finais. Um jogo em que a vitória podia ter caído para qualquer um dos lados, caiu para o lado espanhol, temos que dar mérito. Não podemos também, perante esta derrota, dizer que a seleção sueca fez um Mundial mau, porque fez um Mundial extremamente bom. O que é certo é que tu foste falando em alguns detalhes que fizeram a diferença, não é? Primeiro, o facto de o jogo ter sido extremamente equilibrado, e temos aqui alguns fatores que nos demonstram isso, especialmente a questão da posse de bola. Portanto, foi 57-43, houve um bocado mais de bola para o lado espanhol, mas não é algo que atrapalhe a equipa sueca, porque a equipa sueca está perfeitamente bem num bloco médio ou até num bloco baixo, embora eu não goste do bloco baixo, mas adapta-se perfeitamente no bloco médio. A seleção espanhola gosta mais de ter bola, mas nem sempre conseguiu ter bola como queria, e tu falaste nesse aspecto porque foi mérito da seleção sueca, que conseguiu estrategicamente planear bem este jogo e depois colocá-lo em prática de uma forma meritória, e isso é também um sinónimo da qualidade que a seleção sueca tem e demonstrou neste Mundial. Mas a seleção espanhola foi também uma seleção que conseguiu não se deixar intimidar por esse fator. Mas temos aqui um aspecto fundamental que tu disseste: o golo só aparece ao minuto 81. Portanto, tivemos ali quase 90% da partida em que o resultado teve em 0-0, em que ambas as equipas podiam ter chegado à vantagem no marcador, mas a seleção espanhola, através da Salma, que tem sido a arma secreta do Jorge Vilda, conseguir claramente desbloquear o marcador. Mas isso não afetou a seleção sueca, que passados 6 minutos consegue chegar à igualdade Com outra arma secreta, a Rebecca Blomqvist. Mas depois, ao fim do empate, quando toda a gente já está à espera do prolongamento, aparece o golo da Olga Carmona. É óbvio que a partir daí a seleção espanhola fica em vantagem no marcador, fica em vantagem no plano mental e fica com a vantagem de os minutos contarem a seu favor e de conseguir gerir o jogo da forma que lhe interessa. E isso foi também um fator decisivo para que este 4-3-3 espanhol levasse à avante do 4-3-3 sueco, embora no plano tático eu digo que foi um jogo muito igual. Qualquer uma das equipas poderia efetivamente ter ido para a final, porque se estivéssemos a falar na seleção sueca na final, também ninguém diria que a Espanha tinha feito um mau Mundial, tinha feito também um excelente Mundial, e portanto há todo este fator de pormenores neste tipo de jogos que contam, e a seleção espanhola, no aspecto da eficácia, foi mais competente que a seleção sueca, porque foi uma ponta final de partida muito emotiva. Mas claro está, quando tu entras na reta final nos últimos 5-6 minutos e estás a ganhar por 2-1, geralmente
com a experiência que as jogadoras espanholas têm, tu consegues mais ou menos manter isso. E foi o que a Espanha fez, manteve muito bem essa vantagem. A seleção espanhola que também fez o seu trabalho de casa, por Sim. exemplo, nos cantos, especialmente os cantos à direita, que são sempre para a Eilstedt. Elas cobriram bem essa zona do primeiro poste, sim, a de seleção forma sueca, cerrada. Sim, a seleção sueca é uma seleção que, em termos de esquemas táticos ofensivos, primeiro põe muitas jogadoras, arrisca imenso. Em termos de estatura, que é algo que tu não consegues com o treino aumentar ou diminuir. Portanto, uma jogadora que tem 1,80m tem 1,80m, quem tem 1,70m tem 1,70m. Exato. Quando muito, tu podes trabalhar em impulsão e quem tem 1,70m chegar um bocadinho mais alto, mas se tu também trabalhas em impulsão e quem tem 1,80m, 1,80m também vai chegar um bocadinho mais alto e, portanto, é dos poucos aspectos que nós, treinadores, não conseguimos trabalhar e fazer crescer. Podemos fazer crescer em termos mentais, em termos táticos, técnicos e físicos, mas nesse aspecto em particular nós não conseguimos. E se tu te lembrares, nós, Portugal, sofremos um bocadinho desse fator contra os Países Baixos naquele canto ao segundo posto. E com a própria Suécia no Euro 2022. Exatamente, e com a própria Suécia no Euro 2022, não há nada a fazer nesse aspecto, mas a Espanha foi contrariando isso, mas faz parte do jogo. E é isso que depois, juntando estes pequenos pormenores que se tornam por maiores, depois dá a Espanha estar na final e a Suécia não. Falámos já disto. As duas armas secretas tiveram influência. Do lado da Espanha voltou a Mariona Caldentey a jogar de início, ela que é um agente do caos, e depois entrou a Salma para revolucionar o jogo, como tem sido habitual, não foi nenhum segredo. São as armas secretas, mas não são secretas nesse sentido. E do lado da Suécia também é algo esperado. Joga a Blackstenius de início e depois entra a Rebecca Blomqvist para tentar fazer a diferença no jogo. As duas fizeram a diferença, tanto a Salma como a Blomqvist. Feliz da vida o Jorge Bilda e o Peter, que têm à sua disposição um lote de jogadoras que lhes vão permitindo primeiro fazer, quer no lado espanhol, quer no lado sueco, pequenas alterações em termos de 11 e mantendo sempre a qualidade, e depois analisar o jogo e nos momentos que eles entendem poder colocar jogadoras que lhes possam resolver partidas que estão bloqueadas, como era este caso. Uma partida que estava 0-0, que estava equilibrada e que podia digamos, ser desequilibrada para qualquer uma das equipas. Ambos foram jogando estrategicamente as jogadoras que tinham no banco. Aliás, no caso da Suécia... E ambos foram felizes nisso. No caso da Suécia até são duas, porque foi a Lina Hurtig também que entrou com a Blomqvist, peço desculpa, faz a assistência para a Blomqvist. Sim. Ou seja, aí foi dupla... Foi um ganho duplo, porque a Lina mal entra, acaba por estar logo na origem da assistência para a Rebeca, porque a Rebeca entrou com a Olivia e a Lina foi a opção final. Exatamente. A Rebeca entra com a Olivia e a Lina é a opção final, mas é o que eu digo, faz parte da estratégia, tal como a Salma, quer dizer, e eu não sei até que ponto é que agora para a final o Jorge Vila não continua a pôr a Salma no banco, porque do ponto de vista mental também pode influenciar, ou seja, se o jogo tiver 0-0 eu meto a Salma, e para as jogadoras espanholas aquilo é um recarregar do depósito mental e agora que a Salma entrou é ela que nos vai ajudar a desbloquear isto. Até porque do ponto de vista estratégico, agora mais a presença da Mariona Caldentey também é importante, porque ela nos espaços... É uma jogadora que é muito inteligente na procura dos espaços, é muito boa tecnicamente é muito boa capacidade de drible, boa capacidade de finalização e assistência. Depois, quando entra nos dribles também destabiliza bem as jogadoras adversárias. É uma jogadora que te arrasta uma ou duas jogadoras e depois pode libertar espaço para outros colegas. Aliás, ela mesma no próprio jogo chegou a fazer, se não me engano, criar duas situações de golo para colegas. Sem dúvida. Portanto, a Mariona está a fazer um Mundial também muito excelente, com um grande nível exibicional, e por isso é que eu te digo, eu não sei até que ponto é que o Jorge Vilda não vai manter esta mesma estratégia de manter a Alba, a Mariona e a Hermoso na frente,
como também pode pôr Hermoso no meio campo, como já pôs. Vamos ver como é que a Alexia Putelhas vai estar e como é que vai recuperar destes 57 minutos. E depois é ele olhar para este jogo com a Inglaterra e depois perceber que tipo de 11 é que quer apresentar, porque eu acho que estruturalmente ele vai continuar a manter o 4-3-3 da mesma maneira. O 4-3-3 à espanhola. Exatamente, e portanto depois é uma questão de jogar com as características das jogadoras. Se quer uma frente de ataque que ali velocidade e técnica, se quer uma frente de ataque ali mais técnica e jogo posicional, vamos tentar perceber. Que é esperado que a Inglaterra se feche um pouco, talvez para explorar a profundidade, até porque tem jogadoras. Tem. A Inglaterra também tem jogadoras muito rápidas e possantes tecnicamente. Exatamente. E eu não sei até que ponto é que a Inglaterra também. Para causar o caos é excelente nesse sentido. Sim. Sem dúvida. Mas eu também não sei até que ponto é que a selecionadora inglesa vai querer dar totalmente a posse de bola à seleção espanhola. Vamos ver. Também do ponto de vista tático, eu também vamos tentar perceber até que ponto é que a Inglaterra irá manter aqui um 3-5-2. Atual. Sim. Poderá manter porque iguala no meio campo. Exatamente. 3-3. E a selecionadora inglesa pode partir a análise por aí de criar igualdade no meio campo e a partir daí com as alas e as centrais ir fechando os espaços nos corredores e também no corredor central em termos de linha defensiva, porque depois o meio está fechado em igualdade e depois perante os ajustes das basculações criar igualdade ou superioridade na zona em que estão a pressionar. Ela também disse que tinha estado, que já conhece a seleção espanhola, mas que ia analisar os detalhes. Exatamente. E são estes pequenos detalhes que eu estou aqui a falar que ela eventualmente irá analisar para ver se depois mantém, se altera. Vamos tentar perceber isso. Mas eu penso que a seleção espanhola gosta muito de ter bola e eu pessoalmente, se estivesse ao leme desta seleção inglesa e se fisicamente não tivesse grandes restrições, eu tentava tirar ao máximo a bola da seleção espanhola para que a Espanha ficasse desconfortável no jogo. Vamos ver a análise que a Sarina irá fazer. Algo que a própria Suécia tentou fazer. Sim, e foi conseguindo, porque a posse foi como dissemos há um bocado, eu também não quero estar a errar nos valores, mas foi 57-43. Exatamente, portanto não foi uma diferença tão grande. E vamos tentar perceber, porque a Inglaterra neste jogo com a Austrália teve mais posse, 55-45, mas agora a Espanha tem um estilo de jogo onde vai querer ter mais bola. E eu também não sei se a Sarina irá dizer assim, pronto, o primeiro terço eu dou-vos de borla e faço um bloco médio e a partir do momento em que vocês passem da vossa grande área para cá, eu vou começar a fechar. Ou se vou imediatamente, mal a bola esteja no guarda-redes e saia para uma das centrais, eu vou imediatamente fechar. Pronto, vai ser também interessante percebermos esta forma de estrategicamente analisarem-se ambas as equipas para que depois, dentro de campo, quando o jogo começar, taticamente percebermos como é que elas irão se apresentar. Aquilo que eu espero é que não seja um jogo muito morno, portanto, que não seja um jogo muito fechado taticamente. Espero que seja um jogo vivo, com dinâmicas e que o público goste, porque seria uma boa propaganda para o futebol feminino que esta final fosse uma final também emotiva, como foi a do Mundial masculino. Era importante. Exatamente. Era importante. Passamos agora para a outra meia-final. O embate entre a anfitriã, Austrália, e a campeã da Europa, Inglaterra. 3-1 para as inglesas, terminou o sonho das australianas. Ella Toone abriu o marcador aos 36 minutos, Sam Kerr fez um golão, não há outra palavra para o descrever, para o empate ao minuto 63. No entanto, quando as australianas pressionavam em busca da vantagem, Lauren Hemp fez o 2-1 e logo depois de Kerr falhar uma oportunidade soberana para o 2-2, Alessia Russo matou o jogo com um gol ao minuto 86. Podemos começar já por aí, que é qual é o efeito, e aqui até olho para o futuro, qual é o efeito de um lance destes numa jogadora, num jogador, quem seja, que é saber que tiveste o 2-2 não nas mãos, mas nos pés, e na jogada seguinte, ou no minuto seguinte, literalmente no minuto seguinte, sofres aquele que é o gol da derrota.
É a célebre frase do futebol: quem não mata, morre. São momentos do jogo que são fundamentais e as jogadoras e os jogadores têm que perceber isto. Neste caso, a Sam Kerr, eu desconfio que ela não teve uma noite assim tão tranquila quanto isso. Em termos individuais, não é que alguém a tenha pressionado, mas é perfeitamente normal. Terá tido algum pesadelo. Sim, é perfeitamente normal que depois de uma situação dessas a própria jogadora se castigue, mas é isto que por vezes faz a diferença. É a capacidade finalizadora. Futebol a este nível, estamos a falar no nível mais alto em termos de seleções, decide-se nos detalhes. E a Sam Kerr teve muito bem ao marcar o golo, teve nos pés a oportunidade para voltar a pôr o jogo em igualdade, não o fez, a Inglaterra matou o jogo. E são estas pequenas diferenças que fazem com que determinadas seleções cheguem mais longe e outras nem tanto. Eu acho que a Austrália fez também um excelente Mundial. Sim. O facto de ter jogado em casa desequilibrou. Sim, o facto de ter jogado em casa desequilibrou o seu favor e muito bem. Mas a Inglaterra, que numa primeira fase não convenceu, a mim pessoalmente não me convenceu, foi depois lentamente convencendo e nesta fase está com todo o mérito na final. E isto faz com que tu ganhes mais confiança, faz com que as equipas fiquem mais motivadas e faz com que o espírito de grupo fique melhor. E no caso australiano, eu acho que a seleção australiana não tem que ficar cabisbaixo, não tem que enterrar a cabeça na areia, nada disso, mas tem obviamente que olhar para o jogo de uma forma, digamos, muito, muito pragmática e perceber que teve ali situações para poder levar o jogo para um eventual prolongamento ou até para voltar a virar o jogo a seu favor e não o fez. Mas teve essa oportunidade. Isso demonstra mérito, isso demonstra a organização também e a qualidade da equipa. E portanto eu acho que, atendendo àquilo que foi todos os incidentes da partida, temos que ser justos com a vitória inglesa, porque quem ganha por 3-1, quem numa meia-final marca 3 golos e só sofre um, não podemos dizer que está injustamente na final, porque nem sequer é de bom tom dizer isso. E sem uma das melhores jogadoras, sim, a Lauren James, que vai poder jogar a final. Vai poder jogar a final. Vamos ver se a selecionadora a mete de início ou não. Depende. Aí, nesse sentido. Depende da análise que ela vai fazer e do jogo que ela quer. Eu penso que se tu tens uma liderança onde és respeitada por toda a gente, estás em clara situação para poder decidir o que tu queres. Ok, pronto. E ela tem. Parece sim. que tem, porque levou esta Inglaterra à final e ninguém eventualmente poderá criar na jogadora que fique fora para a James entrar, poderá criar, mas ela pode perfeitamente pôr a James no banco também, e a James não tem depois do que fez, não tem moral nenhuma para nada. Exatamente. Eu, sinceramente, acho que é o que vai acontecer, mas pode não acontecer, ok? Pode não acontecer. Eu acho que a James vai começar o jogo do banco, mas é um palpite meu que pode perfeitamente estar errado. Dou 50-50. Porque perfeitamente ela pode lançar de início e ponto final. Depende. Agora, acho que quer a James comece de início, quer a James comece do banco, a Inglaterra entrará com um 11 fortíssimo, motivado e plenamente consciente daquilo que tem que fazer dentro de campo para levar de vencida e poder aliar ao título de campeão europeu o título de campeão do mundo. Algo que a Espanha fez isso no masculino. A Espanha já fez isso no masculino, irá querer fazer eventualmente isso no feminino, ganhar agora o Mundial e depois manter agora e ganhar o próximo europeu. E portanto tem ambas esse tipo de motivação extra, e por isso é que eu te digo, na minha opinião, será um jogo extremamente equilibrado e vamos ver a forma como a Sarina irá planear esta partida. Fora nela, a meio do torneio, ela alterou um pouco a equipa inglesa. Sim. Também para responder, lá está, há algumas vicissitudes, tal como a perda da Lauren James. A certa altura, a Lauren Hemp passou a jogar no meio e foi aí que decidiu o jogo com a Austrália, é que ela não só marca o golo, como faz a assistência para o 3-1 da Alessia Russo. Por outro lado, poderá dizer-se que a Keira Walsh, que era uma peça tão fulcral na Inglaterra, terá perdido um pouco de influência no jogo da Inglaterra? Não sei, porque
esta Austrália que jogava numa estrutura de 4-4-2, logo aí é diferente da estrutura espanhola, mas depois também a forma de jogar, que a Austrália não é uma seleção que quer ter tanta bola como a espanhola, porque a espanhola tecnicamente tem jogadoras mais capazes que a australiana. Ou seja, contra uma Espanha, a Keira Walsh poderá ter maior impacto? Depende do jogo que a Sarina quiser fazer. Imagina que ela quer pôr imediatamente pressão alta. Se calhar a Walsh faz sentido continuar. Ela não quer, e quer um bloco médio, e quer uma linha ofensiva em que encaixe a Hemp, a Russo e a James. Então já poderá fazer algumas alterações. É isso que, no plano tático-estratégico, vamos ver o que é que a Sarina irá planear para este jogo, porque ela pode manter na mesma o 3-5-2 que apresentou contra a Austrália, e pode não alterar, até porque o tempo de treino para ambas as seleções não é muito. E nem vão andar no campo a fazer treinos muito demorados, porque não têm as jogadoras disponíveis para isso. Exatamente. E o desgaste até seria muito grande, e na minha opinião estavam a entrar num erro metodológico, ok? Mas é a minha opinião. Até houve um episódio engraçado após o jogo em que elas estavam a celebrar e a Sarina vai ter com a Lucy Bronze e diz: não, tu não saltas, deixa isso para as mais novas, que eu quero-te pronta para a Espanha. Exatamente. É a preocupação de saber que não vamos ter grande tempo para treinar, e eu não vou ter treinos agora do ponto de vista de carga e de exigência tática e mental muito elevada, mas quero é ter as jogadoras todas disponíveis para eu poder escolher o melhor 11 e para eu planear isto de acordo com a estratégia que eu quero. Mas volto àquilo que te disse, vão entrar duas seleções no máximo das suas capacidades, isso não há dúvida, e com todas as jogadoras motivadíssimas para dar tudo em prol do título mundial, porque não há jogo do ponto de vista de seleções mais importante que este. É verdade. Ainda sobre a meia-final, a Austrália-Inglaterra, a entrada da Sam Kerr foi, apesar de, claro, ela fez o golo, esteve perto de fazer mais um, independentemente disso, pela qualidade que ela tem, é a melhor jogadora da Austrália, é o rosto do futebol australiano, a entrada a titular teve impacto no jogo. Além do impacto óbvio do golo e de quase ter feito também o 2-2. Sim. Sim, tem impacto, porque este tipo de jogadoras vêm dar sempre uma qualidade superior ao jogo, não é? Quer dizer, com a experiência que tem, com a qualidade que tem e com a capacidade que tem para resolver jogos, influencia sempre. Agora, a questão é, e é nisso que o futebol também é rico, é que, na minha opinião, a boa performance individual tem que ser aliada a uma boa performance coletiva. E como é que tu analisas nesse aspecto o jogo da Austrália? Eu acho que a Austrália, neste aspecto, na meia-final, passou tempo a mais sem bola. Ainda que tenha sido 45-55, a Austrália podia, especialmente na primeira parte, ter arriscado um bocadinho mais e ter reagido mais ao golo sofrido. Na segunda parte reagiu, e não podemos dizer que tenha reagido mal, reagiu bem, teve a oportunidade na mesma pela Sam Kerr de voltar a igualar, só que a questão é, acabas por estar duas vezes em desvantagem no jogo. Exatamente. E se uma vez já é mau, duas vezes é péssimo. E isso também, embora, já falámos aqui, podia ter igualado o jogo na mesma, sim, mas era igualado. Ou seja, a Austrália nunca teve por cima do marcador. O jogo começou empatado, e a partir daí a Austrália teve sempre em desvantagem, duas vezes. Exatamente. Portanto, começou empatado. Quase uma terceira vez, por assim dizer, porque um 3-1 é... Sim, podia ter feito ali o 2-2, mas já era a segunda vez que estava em desvantagem, no 1-0 e no 2-1. E portanto, eu acho que a seleção australiana teve um bom desempenho. Neste jogo teve um bom desempenho, mas a seleção inglesa superiorizou-se. Quem não mata morre, e a Austrália morreu, mas cai de pé, mas podia ter levado o jogo, por exemplo, para prolongamento. Ficou essa sensação. Atentamos agora nesta geração da Inglaterra. Tem um europeu, está na final do Mundial, e eu vou dar as idades, até falo só das atacantes. A Alessia Russo tem 24 anos, a Chloe Kelly tem 25, a Lauren Hemp tem 22, a Ella Toone 23, a Lauren James 21. É
o bom trabalho que a Federação Inglesa tem feito e que os clubes têm feito em termos de formação dá nisto. E, portanto, temos aqui claramente uma seleção inglesa que, se olharmos ao parâmetro da idade e à necessidade de renovação, não tem uma grande necessidade de renovar e de revolucionar esta equipa. Portanto, esta equipa que está agora, este grupo de trabalho que está agora no Mundial, faz este Mundial, poderá fazer o próximo Europeu e poderá fazer o próximo Mundial. O que é ótimo. Exatamente. Porque se mantiverem selecionadora, em termos de rotinas, conhecimento tático, conhecimento daquilo que é as dinâmicas dos vários departamentos e do dia-a-dia da seleção, elas irão se manter quase todas iguais, e isso dá um conforto às jogadoras e uma estabilidade muito grande. Isso é importante. E, portanto, mas tu estás a falar agora em relação agora estava a olhar para a Espanha. Pois, era isso que eu te ia dizer, que também... É isso, tens a Olga Carmona 23, uma Atenea 22... Está dentro do que estávamos a falar. Exato. A Salma, 19, claro. E ainda há outra no Barcelona com muito talento, que é a Vicky López, que tem apenas 16. Sim. Ou seja, os espanhóis também têm talento para... Porquê? Porque... menos para mais um ciclo. Sim, porque a Federação Espanhola tem sido outra das federações que tem estado a trabalhar muito bem. Quer em termos de seleções, quer em termos de clubes. E, portanto, a formação espanhola está muito bem, a Federação e o trabalho que a Federação faz com os clubes está também a funcionar muito bem, e temos uma seleção espanhola, por exemplo, em termos de guarda-redes. Cata Cole, 22 anos, Enis Salón, 21, Missa Rodrigues, 23 anos. Quer dizer, estas guarda-redes fazem este Mundial, se a Federação quiser, isso o selecionador também. Fazem este Mundial, fazem o próximo Europeu, fazem o próximo Mundial, fazem o próximo Europeu e se calhar fazem o outro Mundial a seguir. Exatamente. Estão duas equipas aqui com uma base muito boa que lhes permitirá manter 80% destas jogadoras para o próximo por pelo menos europeu. Mais um ciclo. Exatamente. Portanto, temos aqui duas seleções que vão fazer a final do Mundial e que são já as duas das principais candidatas a ganhar o próximo europeu. Porque... E o próximo Mundial. Sim, e de acordo com aquilo que estamos a falar, este fator de o grupo não se irá perder, não se irá desmantelar, vai haver estabilidade. Isso é fantástico. Eu também acho que com o desenvolvimento da Liga Espanhola e da Liga Inglesa, a manutenção já da Liga Alemã, porque a Liga Alemã já era toda profissional. Exatamente. Mas a Liga Inglesa passou a ser toda profissional, a Liga Espanhola também. Agora a Liga Italiana e a Liga Francesa passaram esta época a serem também profissionais. Esperemos que em Portugal esse nível de profissionalismo também chegue o mais depressa possível. Quem me dera poder-te apontar uma data, mas não. Eu vou dizer o que já disse na altura numa reunião com os clubes e com a Federação, a ver se em 2030 tínhamos aqui uma liga totalmente profissional. Já totalmente profissional. Sim, nem que fosse com 10 equipas, Sim. a 4 voltas, totalmente profissional. É preferível do que... Pronto, as equipas já são quase todas em Portugal, mas ainda não são todas. É bom que se diga isso. Tentam, e há muitos clubes a fazer esforço e muito bem, e a Federação tem ajudado e apoiado muito bem também, e as associações de futebol têm trabalhado também muito bem com a Federação e com os clubes, mas é óbvio, nós sabemos que em Portugal não temos a disponibilidade financeira de outros países, mas isso também se consegue contornar e também se consegue ir arranjar parceiros e patrocinadores, às vezes onde menos se espera. Vamos ver. Agora, a ideia que eu queria dizer e queria trazer aqui é o avanço europeu em relação ao avanço norte-americano. Portanto, Estados Unidos e Canadá são duas seleções top 10, duas seleções que desiludiram neste Mundial. E a metodologia europeia e a forma como a Europa tem desenvolvido o futebol feminino está em alta neste campeonato do mundo. Tu nos oitavos de final tinhas Suíça e Espanha, Noruega, Países Baixos, Suécia, Inglaterra, Dinamarca, França. Portanto, metade eram europeus. Depois, nos quartos, tinhas Espanha, Países Baixos, Suécia, França, Inglaterra. Mais de metade. Exatamente. Mais de metade. E nas meias finais, tinhas 3. Espanha, Suécia, Inglaterra. Portanto, só a Austrália aqui. E na final tens 2 equipas europeias. E, portanto, a metodologia europeia está a crescer imenso. Para além de que os selecionadores das 4 seleções que chegaram às meias finais são todos europeus, porque o selecionador australiano é sueco. Exatamente. Okay? E, portanto, é 4 selecionadores europeus nas meias finais do Campeonato do Mundo. E acho que isso é um fator importante, é um fator que a UEFA deveria
impulsionar e chamar a atenção, porque provavelmente a FIFA não irá fazer para não tomar partido, e a FIFA não pode, mas a UEFA pode. A UEFA pode, porque não está a discriminar ninguém, nem está a querer pôr nada do ponto de vista negativo, é o valorizar. Sim, investir no treinador europeu. O valorizar do treinador europeu. Parece-me a mim que era importante a UEFA dar aso e dar visibilidade a estes fatores, não só em termos de jogadoras, mas também em termos de metodologia e de selecionadores e selecionadoras, porque é a metodologia europeia a ultrapassar a metodologia norte-americana, Estados Unidos, Canadá. Vamos então a uma previsão da final, uma Espanha e Inglaterra, um jogo, uma colisão de estilos, uma colisão de treinadores também bastante diferentes, até no trato com as jogadoras, e agora vou entrar por um caso um bocadinho mais espinhoso, que é o caso da Espanha, um treinador, aliás, um selecionador que claramente, e foi visível, especialmente nas celebrações dos quartos de final, neste poderá ter havido uma mensagem da Federação para não ser tão visível, mas o treinador não se dá muito bem com as jogadoras já o assumiram publicamente. Há entre relatos, e aqui são relatos, ou seja, não é comprovado, que, por exemplo, ele não as deixava dormir com a porta fechada, as portas dos quartos não podiam estar fechadas, ele investigava-lhes as malas quando elas iam sair, que não podiam sair sem lhe dizer exatamente onde iam, com quem iam estar, etc, etc, etc. E além disso queixavam-se também de pouco profissionalismo na preparação dos jogos, em termos de nutrição, preparação física, e de usar sempre as mesmas jogadoras, e isso aí não é uma acusação, é comprovado, porque ele de facto usava sempre as mesmas jogadoras. Até houve um caso mau, da utilização da Mariona Calenté, que tinha acabado de regressar de lesão, ainda não tinha jogado no Barcelona. O Jorge Vilda, que é o nome do selecionador de Espanha, utiliza de início num amigável, ela lesiona-se outra vez e fica mais uns tempos de fora. Por outro lado, a Sarina Wiegman é adorada pelas jogadoras de Inglaterra. Por exemplo, a capitã da Inglaterra, Leah Williamson, mal acabou a final, as meias finais. O jogo das meias finais publicou logo uma mensagem com um coração, Sarina e etc. Ou seja, são duas relações com os treinadores dispares. Sim, sem dúvida. Poderá ter influência esse tipo de, não tanto para um jogo, mas também para o futuro de cada uma das seleções? É assim, eu ouvi as declarações do Presidente da Federação Espanhola e concordo com ele a 100%. Quem escolhe os treinadores aqui é a Federação, não são as jogadoras. E eu concordo com isso, seja para o feminino, seja para o masculino, independentemente do género. Quem tem que escolher os treinadores são as direções dos clubes e das federações, não são os jogadores nem as jogadoras. Agora, é óbvio que a forma como o selecionador espanhol e a rigidez que ele tem em alguns aspectos possa incomodar as jogadoras, já se percebeu que incomoda. E eu pessoalmente acho que trazer isso cá para fora é terrível. Eu acho que isso o lavar de roupa suja tem que ser sempre dentro de casa, dentro de portas. Mas já aconteceu dos dois lados, e também do próprio Presidente da Federação, que também mandou já a boca, ou seja, o lavar de roupa suja tem sido muito à ibérica e há sangue latino. Era o que eu ia dizer, é latino e embora eu, sendo latino também, nós somos latinos. Sim, é verdade. A experiência diz-me que o lavar de roupa suja é melhor ficar dentro de portas e não chegar à imprensa nem ao público em geral, porque é desnecessário. É necessário a criação de paz e de um clima minimamente estável para se trabalhar. A forma como se chega a esse clima minimamente estável tem que ser dentro de portas, não pode ser através da imprensa ou através das redes sociais ou através de comunicados cá para fora, não. A forma como as jogadoras e o selecionador se vão dando não é obviamente a melhor. Não tem havido, e acho que aí estão ambos de parabéns, portanto,
selecionador, estrutura técnica e jogadoras têm conseguido separar as águas, pelo menos neste Mundial. Vamos ver como é que fica depois. É óbvio que a forma como a seleção inglesa está a ser liderada é uma forma muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais calma, muito mais estável, onde há um clima bom entre a selecionadora e as jogadoras. E isso é fundamental. Vamos ver até que ponto é que, se a Inglaterra também perder e a forma como vai perder, se também não poderão ser remexidos aí alguns fatores. E, nomeadamente, o facto de a selecionadora não rodar muita equipa, não pôr muita gente a jogar, haver gente que se calhar foi fazer este mês de Mundial e fez 0 minutos, jogadoras que se trouxerem o título para casa vão ficar todas contentes, mas se não trouxerem o segundo lugar, poderão, digamos que, descarregar no ombrozinho dos clubes e os clubes também, de certa forma, irem dizer às federações, quer dizer, andámos a emprestar jogadoras, a selecionadora não as põe, pronto. Agora, os britânicos vão sempre fazer isto de forma mais off-record. Exatamente. Tudo off-record. Não vão para primeiras páginas dos jornais, porque lá os tabloides são muito cruéis e complicados. E, portanto, eu acho que nunca irá haver um lavar de roupa suja em imprensa na Federação Inglesa como há na Federação Espanhola. Exato. Mas poderá haver aqui alguns salpicos. Porque, pelas notícias, já está a ser cortejada pela Federação dos Estados Unidos. O que... Claro, pode também acontecer. Mas a Federação Inglesa tem capacidade financeira para igualar a proposta dos Estados Unidos. Exatamente. Agora, se quiser. Pode não querer, mas se quiser tem. E ela pode querer aceitar um novo desafio. Era o que eu ia dizer. Mas a própria selecionadora pode dizer, olha, obrigado por tudo, eu aqui já fiz o meu trabalho, eu agora quero ir aos Estados Unidos. Uma experiência diferente. E aí também não há nada a fazer. Imaginemos que ela ganhava o Mundial. Ou seja, fecha este ciclo dos primeiros anos da seleção inglesa com... Mas 4 anos com os 2 títulos possíveis. Os 2 títulos possíveis. Costuma dizer-se que é melhor sair quando se está no topo. Sim. Não é? Sair em grande, claro. Porque depois arrisca sair ao europeu e ser eliminada, sei lá, nunca se sabe. Evidente. Não é? Isso depois, embora, pronto, por aquilo que vimos aqui, a seleção não vai ser desmantelada, mas pode acontecer. Agora, primeiro, ela tinha que analisar que tipo de proposta os Estados Unidos lhe davam. Depois, que margem, isto sou a falar, estou-me a pôr eu no lugar dela. Pés dela, exatamente. Estou-me a pôr eu no lugar dela. Que tipo de projeto é que os Estados Unidos têm, que tipo de condições de trabalho é que ela tem, que tipo de poder para decidir ela ia ter, na minha opinião. E depois, que duração de contrato é que os Estados Unidos lhe iriam dar. E a mesma coisa a Federação Inglesa. Que tipo de extensão de contrato ela iria ter, que tipo de poderes e de projeto é que a Federação Inglesa iria ter. E depois, claro, caso isso venha a acontecer, nunca será uma decisão fácil, porque continuar na Federação Inglesa era continuar no conforto e na estabilidade, ir para sair, imagina que ela ganha também, sai ganhadora, vai para os Estados Unidos e não consegue, depois acaba-se a lenda Sarina Wiegman. Agora é óbvio que são sempre decisões que têm sempre os seus prós e os seus contras. Mas só ela, com os dados todos na mão, é que poderá decidir e ter... Só ela é que tem os dados todos para poder decidir com total certeza. Nós estamos aqui sempre... irá-nos sempre falhar qualquer coisa. Exatamente. Mas é óbvio que será sempre uma decisão complicada, mas será também, e de acordo com aquilo que dissemos há pouco, se os Estados Unidos fizerem mesmo força para que ela vá, será o reconhecimento de uma europeia para a maior potência norte-americana. Exatamente. Isso também é de valorizar. E depois é aliciante seres a treinadora ou o treinador que está encarregado de revigorar a maior seleção da história. É um desafio, claro, é um desafio importante, estimulante, e que muitos e muitas selecionadores e selecionadoras gostariam de ter, sem dúvida. E agora vamos à análise da final, propriamente dita. O que é que tu esperas deste jogo? Já falámos uma colisão de estilos. O que é que, se tivesses de apostar naquilo que vamos ver, não tanto no resultado, mas naquilo que vamos ver em campo, o que é que tu dirias? Bom, eu diria que vamos ver uma seleção espanhola à procura da bola e de ter mais posse para continuar depois, através do jogo exterior e do jogo interior, a destabilização da estrutura
da seleção inglesa na procura do golo e a partir daí depois também ser forte nos momentos de transição defensiva para poder se instalar o maior tempo possível no meio campo inglês. E vamos ter uma seleção inglesa bloco médio e bloco alto, tenho algumas dúvidas aí, a tentar, na minha opinião, a retirar a bola o máximo de tempo possível à Espanha e poder a Inglaterra geri-la, para, através de também jogo exterior e jogo interior e também de esquemas táticos ofensivos, onde a Inglaterra poderá levar alguma vantagem, a partir daí chegar à vantagem. Agora vamos ter um jogo taticamente equilibrado, duas seleções que se conhecem bem, 22 jogadoras dentro de campo que se conhecem bem, e espero, acima de tudo, é que não seja um jogo muito amarrado taticamente, com muitas paragens, com muitos tempos mortos, com muitas faltas. Pá, não espero isso, porque será uma má propaganda para o futebol feminino. E, acima de tudo, que seja resolvida nos 90 minutos ou no prolongamento com golos. Sim, sim. Que isso era importante. Portanto, do ponto de vista geral, é isto que eu espero desta final e que ninguém se lesione. Sim, sem dúvida. A minha aposta louca foi 3-2, seja para quem for. 3-2 era um resultado giro. 3-2 era um resultado bom. 5 golos, indecisão até ao final. Quem é que tu pensas que podem ser os destaques de cada equipa? Já sabemos quais são as armas secretas. Olha, eu vou-te dizer... Sarina lança sempre a Chloe Kelly, o Vilda a Salma Paralluelo. Quem é que tu apostas? Não, eu destacava-te claramente na seleção espanhola a Redondo, a Mariona, a Hermoso e a Putellas, para além da Salma, claramente. Mas também destacava-te a Teresa, que tem sido um pêndulo fantástico no incrível momento da perda da bola. Tem sido uma jogadora muito, muito, muito importante para a Espanha no momento da perda, para que a Espanha não se desequilibre, e isso às vezes não salta tanto à vista, mas é importante. Na seleção inglesa eu destaco claramente a Russo, a Lauren Hemp, a Ella Tone, a Rachel Daly também, e a James, que poderá entrar de início ou vir. Destaco a experiência da Lucy Bronze, que também poderá ser importante. A Lúcia Roberta. A Lúcia Roberta. Sim. O nome inteiro dela já agora é Lúcia Roberta Tough Bronze. Exatamente. Tem pai português. É verdade. É verdade. Na brincadeira chamo-lhe Lúcia Roberta. É daí. Claro que sim. Poderá ser importante também na experiência. A Paredes também tem a experiência do lado espanhol. Em termos de linha defensiva, serão também duas jogadoras importantes. E penso que, em termos de artistas de talento individual a resolver o jogo, acho que não andará longe daquilo que estamos agora aqui a dizer. Olhamos agora um pouco para... Não, aliás, primeiro vou fazer-te aqui um desafio, que é também tentares apostar um resultado para a final. Eu acho que o resultado do SES está bom, mas eu até posso, pronto, vou ser um bocadinho mais realista, vamos pôr um 2-1 e 50-50. 2-1 para a Espanha ou 2-1 para a Inglaterra. É isso. Penso que é um jogo de 50-50. Eu não arrisco favoritismo para nenhuma das equipes. Nem eu, confesso. Então agora vamos fazer esse olhar mais geral sobre o Mundial. Antigamente, pelo menos nas últimas 2 edições, era relativamente simples dizer, ok, Estados Unidos. Agora os Estados Unidos caíram logo nos oitavos de final. E estiveram quase a cair com Portugal. Foi por centímetros, foi um bocadinho assim, como diria o olho vivo. Qual é então o teu olhar sobre este Mundial? Vamos fazer por fases, não é? É óbvio que foi um Mundial em termos de resultados e de possíveis goleadas. Aquele que se calhar teve menores. E quem entrou ainda teve algumas. Caiu cedo. Sim, ainda teve algumas, mas já não teve tantas, e nesse aspecto foi agradável de verificar. Tivemos logo, na minha opinião, algumas desilusões. Canadá para mim é a desilusão. Alemanha. Grande. China também. Brasil também. Alemanha e a República da Coreia também. E um bocadinho Itália. Itália... Eu não quero tirar a África do Sul, mas a Itália, em termos exibicionais, não me agradou. Mas tivemos algumas surpresas. Nigéria passar num grupo com a Austrália e Canadá é surpresa, para mim, e é uma surpresa boa.
A Nova Zelândia ficou, mas a seleção norueguesa, na minha opinião, apesar de não ter sido desilusão, tudo aquilo que aconteceu fora de campo, e eu pessoalmente sou contra. Deixa-me só dar contexto então para quem nos estiver a ver / ouvir. A Caroline Graham Hansen, que é uma das grandes estrelas, uma das duas grandes estrelas da Noruega, teve um desentendimento bem público com a selecionadora Ega Riise, que é já agora a grande lenda do futebol norueguês feminino. E foi algo que transpareceu, quer dizer, não foi só ela, a própria Engen criticou publicamente as opções da selecionadora. Egerberg saiu de um jogo com moléstias, mas também se notava que algo ali não estava totalmente certo. Sem dúvida. Ou seja, mesmo no final de um jogo, a própria Caroline Graham Hansen refere-se a uma forma de ser norueguesa, em que somos contra o sucesso individual porque valorizamos o coletivo, e a própria Hansen falou na altura contra isso, a dizer que naquele país há muito disso, ou seja, por ela ser neste momento, a Egerberg já foi bola de ouro, mas neste momento podemos dizer que a Hansen é a jogadora norueguesa com maior sucesso, por ser deste Barcelona campeão europeu. Mas esses problemas não têm que ir para a seleção? Sim, exatamente. Porque é o país que está em causa e o país está acima de toda a gente. Exatamente. Mas essa é a minha visão. Sim. Sabes? Só eu estava sou aqui a dar o contexto. Sim, certo, mas eu se fosse selecionador norueguês eu não permitia nada disto, ponto. Ou então as jogadoras não iam. Não iam, mas iam outras, iam dar tudo, e a seleção norueguesa podia ter feito uma performance muito melhor do que o que fez. Depois Jamaica, surpresa, sem dúvida, e Brasil, Sim, sem dúvida. claramente desilusão. E no grupo H, quer dizer, foi tudo ao contrário. A Colômbia e Marrocos passar, com a Alemanha e a República da Coreia a não passar, fora. isso para mim é de bradar aos céus. E não sei até que ponto é que não vai ter repercussões nas federações, se calhar com mudanças radicais. Já a nova diretora executiva da Federação Alemã. Evidente, os alemães nisso não perdoam, e tem que Kessler, ser. Sim. Lenda do futebol alemão Sim. também, que estava na UEFA, na UEFA exatamente, passou agora para a Federação Alemã, ajudou a fazer esta revolução da UEFA na Liga dos Campeões e vai agora tentar fazer também uma revolução na Federação Alemã. Já houve várias críticas à Federação Alemã, que quem está no poder não quer partilhá-lo, que não aceitam críticas de fora, etc. E já está a haver uma revolução, mesmo de antigas jogadoras a criticarem a própria Federação. O que a seleção alemã fez neste Mundial foi em termos exibicionais, um desastre. A Itália, já falámos por aquilo que fez, também me desiludiu imenso. A África do Sul passou e bem. A selecionadora italiana já saiu, também do cargo. Exatamente. Há jogadoras que têm, e ao profissionalismo que a Itália está a pôr, tem que dar mais. Mas é uma opinião também pessoal. Agora, depois, claro, Suíça, Austrália, Japão, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, França, Países Baixos, Suécia, e mesmo a África do Sul tiveram muito bem. Colômbia e Marrocos, foi fantástico. E depois, olhando para nós, Mundial muito bom, azar no grupo, porque atendendo ao nível exibicional, se Portugal ficasse no grupo da Alemanha e da República da Coreia, tinha passado em primeiro lugar. Se Portugal, tiramos aqui Marrocos, que foi a última seleção a entrar aqui, se entra Portugal ia ganhar à Colômbia, ia ganhar à Alemanha, ia ganhar à Coreia, fazia 9 pontos. Isto comparando a exibição que Portugal fez com a exibição que estas seleções fizeram, ok? Eventualmente, esta Colômbia à rida, se calhar até poderíamos empatar, mas fazíamos entre 9 a 7 pontos neste grupo. No grupo que calhámos tivemos azar. Exatamente. Porque... No grupo A também. Eventualmente, se calhássemos no grupo A, tirávamos as Filipinas de lá, nós contra a Nova Zelândia, esta Noruega e a Suíça, tínhamos grandes hipóteses de passar. Exatamente. Porque poderíamos claramente fazer até dou de borla, perdíamos um jogo e ganhávamos outros 2. Passávamos em primeiro com 6 pontos. Espera aí, então deixa-me ver. Se passávamos em primeiro no grupo da Alemanha, no grupo H, jogávamos contra a Jamaica e depois da Jamaica era a Inglaterra. Pronto. E aí já era mais complicado. Exatamente. Mas já estávamos a falar em quartos de final. Exatamente. Se fosse no grupo A, a Suíça Noruega, depois jogou logo com a Espanha. E depois íamos apanhar Japão ou Espanha. Já não era tão simples, mas quem sabe? Quem sabe porventura. Agora, claramente que... E se, também te digo, se estivéssemos no grupo da Suécia, África do Sul e Itália, da forma como elas se exibiram, se tirássemos a Argentina de lá e puséssemos Portugal, tenho quase certeza que também passávamos de grupo. E no grupo da França, da Jamaica, do Brasil, do Panamá, também tínhamos fortes hipóteses de passar.
Portanto, foi um Mundial bastante a Jamaica positivo. ficou 310 minutos, se não me engano, 320, sem sofrer um Sim, único gol. a Jamaica marcou um golo, acho eu, Sim, e passou. um gol, exatamente. De acordo com a performance que Portugal teve, enquadrámos Portugal noutros grupos, especialmente no grupo H, Sim, e Portugal? passava. Ok? Pronto. Portanto, Portugal veio embora, mas foi das seleções que melhor imagem deixou. Das que vieram embora na primeira fase. Foi das seleções Sim. que melhor imagem deixou. Não, a que melhor imagem Exatamente, porque a terceira lugar do grupo H, Alemanha, desastre. Itália, grupo G, não convenceu ninguém. Brasil, desastre. Portugal, ótima prestação. China, desastre. Zâmbia, fez o que pôde, mas não jogou melhor que Portugal. Canadá, desastre. E Nova Zelândia, ok. Pronto, Portanto, a Nova Zelândia deu sim. muito boa imagem de si. Sim, também. E portanto, é o que eu te digo. Portugal fica nas primeiras duas seleções que melhor imagem deixam, daquelas que ficaram em terceiro lugar. Boa imagem de Portugal. Espero que o futebol feminino em Portugal continue a crescer. Espero que a Federação continue a apoiar e a aumentar os apoios e a criar condições para que isto fique melhor. Os clubes a mesma coisa, as associações a mesma coisa. Espero que este triângulo Federação, Associações, Clubes continue a funcionar de uma forma dinâmica e positiva em Portugal, para que possamos ter um desenvolvimento no futebol feminino maior, mais consistente, mais positivo, para que estas presenças de Portugal nestas fases finais de europeus e mundiais sejam constantes, e para que a presença de equipas portuguesas na Liga dos Campeões, na fase de grupos, seja uma realidade, e não seja uma realidade só a um clube, possa ser a 2 ou eventualmente até a 3. Agora já vamos ter a possibilidade de ter Já. 2. Já. Agora, fez treinador. Ou seja, já vemos várias jogadoras portuguesas lá fora. Para quando o treinador português também lá fora? Olha, o mercado para os treinadores portugueses no feminino é terrível. Eu já estive em cima da mesa para ir para a Liga Espanhola e foi escolhido um espanhol. Já estive em cima da mesa para ir para a Liga Alemã e foi escolhido um alemão. Já estive em cima da mesa para ir para a Liga Sueca e foi escolhido um sueco. E quando eu digo sueco, estou a falar em termos de nacionalidade, porque não estou a falar no género. Sim. Já estive em cima da mesa para ir para a Liga Escocesa e também foi escolhido um escocês. A Inglaterra ainda acaba por ser a que tem mais abertura nesse sentido. Olha que não. Não? Não, porque porque tem muitas. Arsenal. Sim, nesses grandes clubes, sim. Mas depois nos restantes clubes, o que acontece é eles perguntam, fazem uma pergunta muito simples, que é: tem visa, work visa para trabalhar aqui? E a questão é que é o clube que pede, é a entidade que te leva para lá que perde o work visa. Se o clube já não quer, então, ou seja, eles sem fazer discriminação, discriminam, e o caso inglês até é o pior de todos. Eu não sei até que ponto a UEFA tem conhecimento disto. O que significa que o mercado para o treinador português no masculino é ótimo, o mercado para o treinador português para o feminino, de acordo com aquilo que é o investimento dos clubes no feminino em termos de treinadores, não é tão forte. As jogadoras, o mercado das jogadoras circula já muito bem, falta eventualmente aumentar em termos de transferências, não é? Mas em termos de treinadores ainda circula, portanto, e tu vês, a Liga Portuguesa não tem nenhum estrangeiro, teve um brasileiro, já teve um inglês, sim, mas foram coisas muito momentâneas e pontuais. Continuámos a apostar muito no treinador nacional e os outros países fazem exatamente a mesma coisa. E depois pedem-te uma coisa que é fundamental, que é, tem que falar a língua, porque os clubes no masculino ainda gastam dinheiro com tradutores, no feminino esquece. Pois é. E portanto, quer ir para a Alemanha tem que falar alemão, quer ir para a Itália tem que falar italiano, quer ir para a França tem que falar francês, quer ir para a Inglaterra tem que falar inglês, quer ir para a Espanha tem que falar espanhol. E portanto, no mercado de treinadores ainda estamos um bocadinho assim, esperemos que no futuro mude, porque não tenho dúvidas que o treinador português, em termos de metodologia de trabalho, não ia ter grandes dificuldades nestes países, porque as condições de trabalho lá fora, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, são tão boas como cá ou melhores. E isso, se nós aqui com pouco já fazemos muito, com muito ainda faríamos mais. E não tenho dúvidas nenhumas nisso, mas o ponto atual no mercado para o treinador e para a treinadora portuguesa é isso. Terminamos então com esta reflexão sobre o mercado, futebol feminino português. Obrigada, Miguel, por teres aceitado o convite. Por me terem convidado. É a primeira vez que vim cá à Renascença. Boas instalações, espero que assim continuem e continuação de bom trabalho para vocês, e muito obrigado pela chamada. Espero que quem nos esteja a ver e a ouvir tenha gostado. Também espero que sim, e
nesse sentido. Vemo-nos na final do Mundial Feminino. Obrigada por terem assistido ou ouvido o 8º episódio do Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença, disponível em todas as plataformas de podcasts, em popcast.pt, no YouTube e no site da Renascença. Vemo-nos então na final. Até lá.